Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração. Vamos então fechar os nossos olhos e conversar com Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, esteja, Pai, abençoando, Pai, cada criança, Pai, que está, Pai, ouvindo, Pai, a sua palavra, Senhor. Esteja dando, Pai, entendimento a cada uma delas, Pai. Muito obrigada por esse dia, esteja protegendo, Pai, cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje, a nossa história é a lição 10. Quem lembra da lição 9 que a tia Laris deu, hoje é a revisão da lição 9. Então, corre, se você não está com a sua revista, já para já o vídeo, corre, já pega a revista, pega a Bíblia, pega tudo e senta na frente da TV, do celular, aonde vocês estiverem assistindo. Combinado? A nossa lição é: sou um vencedor. Quem já decorou o versículo e já falou a semana passada? Quem não decorou tem mais uma chance, ó. Última semana, hein? Aproveita, decora. Se você ainda não falou, aproveita hoje e já fala hoje. Vamos ler o versículo, ó. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Deuteronômio 6:6. Então, a nossa aula fala, sou um vencedor. Quem já brincou de cabo de guerra? Cabo de guerra, a gente tem uma corda, cada grupo segura de um lado a corda e um puxa para o seu lado e o outro puxa para o seu lado. Então, o lado esquerdo puxa para o lado esquerdo e o lado direito puxa para o lado direito e o lado esquerdo para o lado esquerdo. E quem ganhar é aquele que conseguir puxar toda a corda. Certo? Quem nunca brincou disso, aproveita agora, esses tempos que a gente está ficando em casa, brinca com o papai, com a mamãe, com o irmão. Combinado? Então, a nossa história, eu falei sobre o cabo de guerra no início, por conta que a gente vai falar sobre sou um vencedor. Então, no cabo de guerra sempre tem um vencedor, que é o grupo que puxar e conseguir pegar a corda, puxar toda a corda. A nossa história, para quem não lembra, a gente vai lembrar toda a história de novo. Vocês lembram que após Jesus ter sido batizado, ele foi levado pelo Espírito de Deus até o deserto? Quem lembra? Então, ele foi até o deserto, ele foi levado até o deserto. E lá aconteceu um grande desafio. E o que foi o desafio? O inimigo, nosso grande inimigo, ele foi até lá para que para que Jesus desagradasse a Deus. Olha só, ele queria que Jesus pecasse, que Jesus desagradasse a Deus. E aí, o que ele fazia? Ele usava ele usava as palavras para poder fazer com que Jesus pecasse. Só que o que aconteceu? Jesus, ele confrontava, ele respondia usando a palavra de Deus. O que a gente aprende com essa atitude de Jesus? Que a gente só pode vencer os nossos desafios se a gente escuta a palavra e pratica a palavra. Não é só escutar e falar, eu sei. Não, a gente tem que escutar e praticar. Então, às vezes o que acontece? Jesus lá no deserto, ele foi desafiado a fazer algo errado, certo? E ele venceu a tentação. E às vezes na nossa vida, a gente também é desafiado a fazer alguma coisa errada. Às vezes acontece alguma coisa na escola, aí um amiguinho chega e fala assim, não fala pra sua mãe assim não, olha, conta que aconteceu assim, 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 não conta a verdade, não. Devemos falar a verdade. Então, a gente sempre deve agradar a Deus. As nossas atitudes devem ser para agradar a Deus. Às vezes tem criança que
inventa que tá com dor de barriga só para não ir para a escola porque não estudou para a prova. Acontece essas coisas. E mentir desagrada muito a Deus. E a gente só vence as tentações, as provações, praticando, usando a palavra de Deus. Mas vocês acham que o inimigo desistiu? Ele não desistiu. E até hoje ele tenta fazer com que nós pequemos. Até hoje ele tenta fazer alguma coisa para que a gente possa estar fazendo algo de errado. E aí, o que nós devemos fazer? A gente deve usar a palavra de Deus. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Porque Jesus, ele só venceu porque ele conhecia e praticava a palavra de Deus. Às vezes, olha, uma coisa que acontece. Agora tá chegando a época de outubro. Tem uma festa aí que o pessoal frequenta tudo, que é a festa do Halloween, que falam que é a festa das bruxas. Essa festa desagrada a Deus. E aí tem muita gente que às vezes vai. Mas nós, como servos de Deus, não podemos ir porque a gente conhece a palavra de Deus e a gente tem que praticar ela. O nosso maior desafio é a gente vencer a nossa vontade, sabia? Pra gente vencer as nossas vontades, os nossos desafios, a gente tem que ter, a palavra de Deus guardada no nosso coração. A gente tem que ter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa estar vencendo os desafios. E o inimigo não parou lá, ele ficou tentando Jesus, ele tentou Jesus mais uma vez. E quem lembra para onde ele levou Jesus? Alguém me lembra? Olha, o diabo, ele levou Jesus até uma montanha, até a montanha mais alta e mostrou riquezas, mostrou muitas coisas bonitas para Jesus. Só que, como a tia Lari tinha falado na aula passada, Jesus, ele já é dono de toda a riqueza. Jesus não precisa, Deus, ele não precisa de riqueza, Jesus não precisa de riqueza, porque ele é dono de tudo. Ele quem criou os céus e a terra. E a resposta de Jesus, ele falou assim, que se Jesus o adorasse, ele daria tudo aquilo para Jesus. E a resposta de Jesus para ele foi: porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestará culto. Isso está em Mateus 4:10. Está falando isso na Bíblia. Mais uma vez, olha, Jesus, ele respondeu ao inimigo usando a palavra de Deus. Ele respondeu ao inimigo usando a Bíblia, usando a palavra de Deus. Ele foi tentado a desobedecer, a desagradar, e ele venceu o inimigo. E vocês? Vocês, como que vocês vão, a partir de hoje, vencer o inimigo, as tentações? Vocês vão vencer igual Jesus. Vocês vão usar a palavra de Deus. Vocês vão confrontar, vocês vão falar a palavra de Deus. Quando vier alguma coisa que vocês pensarem, ou que algum amiguinho falar, ai, olha, não, mas pode. Não, aí vocês vão falar, olha, não, mas a Bíblia fala que não pode. Não devemos fazer assim. E assim, a partir de hoje, que vocês vão sempre estar lembrando dessa nossa lição, que a gente pode vencer o inimigo usando a palavra de Deus. E a gente vai ter que fazer o quê? A nossa lição, certo? Vocês aprenderam que nós temos que ouvir a palavra e praticar. E na nossa lição, ó, tá aqui, ó. Vamos achar aqui a nossa lição, ó. Aqui tá falando que a gente vai ter que utilizar uma cartolina vermelha. Aí tem os centímetros que a mamãe vai ajudar vocês a recortarem.
E vocês vão fazer, ó, recortem um coração, distribuam os cartões às crianças e proponham que recortem um coração no tamanho do coração pontilhado da atividade do quadro. Então aí na revista de vocês deve ter um coração pontilhado e vocês vão recortar esse coração e vocês vão deixar uma aberturazinha na parte de cima dele. Vocês vão fazer como se fosse colar um coração e colar um outro coração. E em cima é como se ele fosse como se fosse um coraçãozinho vazado assim dentro, assim meio abertinho. Dentro vocês vão colocar, recortar versículos que vocês memorizaram já. Ou seja, aqueles versículos que a gente já falou aqui, ó. Tem bastante versículo, ó. Para quem já decorou, tem bastante versículo para vocês anotarem, colocarem e mostrarem nas fotos, combinado? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar sempre que vocês têm que ter a palavra de Deus guardada no coração de vocês. E tem a atividade super legal, que é um marca-livro. Então vocês também vão fazer, ó. Vocês vão fazer um marca-livro, vão recortar, vão escrever. E se vocês quiserem dar de presente para alguém, vocês também podem dar de presente para a pessoa colocar dentro da Bíblia. A tia não fez um marca-livro para ela, mas cada um pode fazer do jeito, é como se fosse, ó, o da tia é um que ela ganhou na igreja uma vez, ó, da Unijovem, ó. Então vocês vão fazer mais ou menos assim, só que o de vocês vai estar decorado. Então quem quiser colocar glitter, quem quiser colocar purpurina, colocar lantejola, vai decorar do jeito que quiser. E se vocês quiserem presentear com alguém, com algum versículo, vocês também podem estar fazendo isso. Olha só que legal. Vocês colocam um versículo, decoram todo o marca-texto e vocês entregam para uma pessoa. É um presente. E vocês ainda vão estar falando a palavra de Deus para aquela pessoa. Combinado? Vocês vão fazer tudo isso, vocês vão bater foto, vão colocar no nosso grupo. Combinado? Então, ó, não se esqueçam, ó, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Combinado? Porque só assim a gente vai conseguir vencer as tentações. Um beijo bem grande. A tia Rê tá com saudade. Eu amo vocês. Tchau, boa semana.